Pessoal, bom dia. Todos bem? Bom dia. Agora eu gostei. Bom dia para vocês que também nos assistem pela internet. Vamos juntos. Mais um dia aqui no Security Leaders, com muito conteúdo, debates, agendas paralelas. Vocês que estão assistindo esse ano, saibam que o evento é muito mais do que isso que vocês veem aqui no palco, tá? São agendas paralelas aí rolando, muitos parceiros nossos apresentando soluções. Eu sei que muitos de vocês conseguiram estar aqui, mas vocês que atuam comigo aí ao longo do ano em todas as cidades, convido a ano que vem estarem aqui, vale muito a pena, tá bom? Bem, esse ano, quem esteve aqui ontem sabe disso, nós trouxemos uma série de novidades para o Security Leaders, entre elas os meus curadores, né, os curadores de painel, que me ajudam a, principalmente, não perder de vista como esses temas com os quais nós, na área de comunicação, na área de conteúdo, lidamos, como é que ele está se apresentando no dia a dia deles, porque são eles que estão no front, né? Então, às vezes, a gente tem uma ideia de um tema, mas, olha, Graça, na realidade, aonde está pegando é aqui, é ali. Então, a curadoria é uma novidade do Security Leaders esse ano, e essa curadoria está sendo um sucesso. Então, esse tema eu considero o principal. Muitas perguntas foram enviadas ontem sobre esse tema. A gente está vivendo um novo momento com a IA generativa, com uma nova forma de olhar os nossos dados, né? Além do que a gente já vinha trabalhando com toda essa evolução da privacidade de dados, agora a gente está falando de envenenamento, a gente está falando de comprometimento. Então, eu quero que o Cássio Menezes agora trace, Cássio, nessa abertura, esse cenário, para, na sequência, a gente começar a fazer essa discussão aí com todos os participantes, tá bom? Ok, Graça, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, é uma honra para mim estar participando aqui do evento. Eu costumo dizer que participar do Security Leaders te torna sempre um profissional diferente, né? Que bom. Você sempre sai daqui melhor, seja quando você participa como painelista, como a participante aqui das palestras, enfim. É muito prazeroso estar aqui com os amigos, tá, pessoal? O tema aqui não tem slide, a gente vai conversar aqui sobre data poisoning, envenenamento de dados, com o advento de IA cada vez mais avassaladora aí nos negócios. A gente sabe que, quando a gente fala de IA em termos de segurança da informação, a gente sempre tem, pelo menos, duas iniciativas, duas frentes, né? A gente tem IA para SI, né? Usar a inteligência artificial para a segurança da informação, né? Se valer da inteligência artificial para aprimorar e escalar os nossos processos de segurança da informação. A gente tem usado bastante para resposta a incidente, execução de playbooks, enfim. Mas também tem o uso de SI para IA. É uma frente importante. Que, na verdade, eu quero colocar segurança nas aplicações que utilizam inteligência artificial. O negócio é voraz, a gente vê cada vez mais as áreas de negócio demandando por IA, porque escala, dá praticidade, reduz custo, enfim, tem uma série de benefícios que são inegáveis, a gente sabe disso. E nas duas frentes a gente sabe que tem uma questão muito forte com dados, até porque a gente não tem como falar de IA sem ter grande quantidade de dados, até porque são esses dados que vão potencializar o treinamento, a aprendizagem dos modelos, enfim. Nisso vem uma questão muito forte da segurança desses dados. E é aí que a gente começa a falar da possibilidade de termos dados envenenados. As bases de aprendizagem, as bases que são usadas para treinamento desses modelos, podem ser envenenados. Então, como é que se dá essa curadoria dessas bases? Muitas vezes essas bases não estão sob o teu controle. São datasets que estão espalhados por diversos lugares. A gente tem modelos federados de aprendizagem, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai discutir aqui. Preocupações com o mercado relacionadas a essas questões de envenenamento. E aí eu já queria começar o nosso bate-papo colocando o Abílio aqui na roda. Abílio, o que é que você tem visto em relação a essa questão? Você imagina que é uma ameaça que realmente vai crescer bastante, está crescendo, é uma dor hoje na tua visão da indústria de cibersegurança?
Como é que você tem visto isso, Abílio? Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro, agradecer a todos, dar bom dia, agradecer a todos e reforçar aqui que é sempre um prazer estar no Security Leaders. A gente se sente aqui em família, né? Minha família está aqui hoje, minha filha, e hoje veio meu filho, é o segundo ano que minha filha, que seguiu para o caminho de medicina, vem me assistir. E o meu filho está querendo seguir o caminho da tecnologia. Muito bacana. É um evento de família, né? Exato. A minha família também está aqui. Exato. Então, exatamente, é o único evento que eles vêm, se sentem bem e sempre com apoio. Então, falando um pouquinho aí, é um tema aí que eu andei estudando aí bastante, porque a gente trabalha aí no dia a dia, a gente fala muito de proteção de dados. E quando a gente fala de envenenamento de dados, a gente está... Eu costumo olhar que a gente está entrando na era da inteligência artificial generativa, só para dar um contexto até para os meus filhos, né, que é você usar grandes massas de dados e conseguir produzir texto, imagem, até simular aí o ser humano, enfim, basicamente é isso que a gente está falando, de com grande massa de dados a gente produzir resultados que a gente precisa. E aí a gente está vendo que as empresas precisam usar. Então, você vê diversos setores das empresas usando e aquilo não está sendo tratado ainda como um tema de tecnologia de segurança da informação. E aí me remete lá à época da área de tecnologia que você via um file server, que a gente não tinha tanto controle, tinha um file server ali que compartilhava informação sem antivírus, nem nada. A gente está olhando agora a base de dados de inteligência artificial sendo utilizado por fontes de terceiros, sem passar por um processo de governança, usando fontes públicas. E qual o risco que tem nisso? O principal risco que tem hoje é o envenenamento de dados. Se você ensina a inteligência artificial com informações fraudulentas, por exemplo, aí você está ali num sistema financeiro, utilizou a inteligência artificial para evitar fraude, mas quem ensinou a inteligência artificial ensinou errado, então você aumentou a fraude. Então, a inteligência artificial ela vem para trazer vários benefícios, como a gente falou, né? Facilitar a análise de diagnósticos médicos, evitar fraude, ajudar na cibersegurança, que é para automatizar respostas, enfim, criar playbooks, como a gente já comentou aqui. Mas, se você automatiza também de forma errada, você pode criar um problema muito grande e a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre como a gente tornar essa inteligência artificial mais robusta, tendo transparência, enfim, eu acho que tem mais assunto para a gente falar, mas o core de tudo é a gente ter a preocupação necessária com os dados, porque sem dados não tem inteligência artificial. E sem dados, pensando em cibersegurança, também a gente não vai conseguir combater a inteligência artificial. Porque para a gente combater a inteligência artificial utilizada de forma maliciosa, a gente tem que ter sistemas com informações para poder combater. Então, eu acho que está crescendo, vai crescer muito. Eu acho que é um debate importante. A gente tem alguns temas a mais ainda para falar sobre isso. Deixa eu só checar se o Tiago Macedo está conseguindo nos ouvir bem. Tiago? Estou ouvindo bem. Ah, que bom, que bom. Talvez a gente pudesse começar essa rodada com os nossos convidados, né? Vamos. E eu gostaria que o Tiago se apresentasse. Tiago, você está remoto. Quem é você? De onde você está falando? Eu sei que a gente tem trabalhado juntos aí nos regionais, mas eu gostaria só que você se apresentasse também e já entrasse aqui no tema muito bem colocado pelo Cássio e também pelo Abílio, da grande preocupação de se apropriar da IA. Né? Eu acho que a segurança precisa se apropriar desse tema. O negócio já está se apropriando. E se nós não nos apropriarmos, nós vamos ser atropelados. E depois não adianta dizer que a segurança chegou no segundo tempo. Né? Ela tem que estar desde o primeiro tempo. Tá bom? Legal. Muito bem. Antes de tudo, agradeço aí a Graça e a equipe do Security Leaders. Né? A gente participou aqui da Regional. E obrigado pelo convite também aí, né, nesse evento, né, onde tem tanta gente legal, né, amigos conhecidos e também parceiros de negócios que estão aí envolvendo nesse projeto. Eu sou o Thiago Macedo, sou o gerente de segurança e informação aqui do Grupo Moura, Baterias Moura. E a gente tem aqui, eu estou em Recife, né, nossa base, nosso escritório de tecnologia fica aqui em Recife. Então, não consegui estar aí com vocês, mas é um prazer estar mesmo à distância, estando aí junto com vocês. E aí, como a Graça já pediu para a gente já se envolver, vamos falar um pouquinho aí sobre essa problemática, né, de AI. A gente, nesse mês de outubro, aqui na Moura, como acho que todas as organizações estão aí trabalhando sobre conscientização de cibersegurança, né?
E ontem mesmo a gente teve uma palestra aqui sobre AI e a gente vê as pessoas como os usuários já estão avançados e utilizando ferramentas que ainda não estão homologadas pela empresa, né? Então, aquela máxima do Shadow IT, agora a gente tem o Shadow AI, né? Como uma prática, né? Então, Exato. a verdade, tem várias áreas aí utilizando inteligência artificial sem a gente saber, sem a área de tecnologia saber. E isso é um ponto muito importante para poder a gente estar focado em não barrar, né? Eu acho que até o Leonardo falou aí na apresentação anterior que não seja o CISO do não, mas seja o CISO do como, né? Então, a gente não pode só dizer, você não pode usar mais AI. E aqui a gente tem uma máxima, né? Com a equipe, eu sempre converso com a equipe de segurança que a gente não pode ser a área que só vai barrar tudo, senão a gente vai vir para a empresa toda voltar para a máquina de escrever. Então, vamos eliminar o risco, tira a tecnologia e vamos na máquina de escrever. E a gente não pode ver isso. Então, a gente vai ter que conviver por muito tempo com inteligência artificial e mostrando todos os riscos, né? Todos os riscos que a gente pode estar vendo. Acho que a gente vai, nesse bate-papo aqui, a gente vai falar de alguns riscos, tem algumas nuances que são importantes, mas a gente precisa, pelo menos nesse momento, acho que inicial aqui da conversa, é saber o que temos de inteligência artificial na organização. Boa, muito bom. Muito bom. Então, vamos pegar o gancho aqui do Thiago e falar aí sobre o Shadow AI. Eu vou aproveitar para chamar o Paulo aqui para a conversa. E aí, Paulo, dá uma breve descrição aí do teu desafio. Te apresenta um pouquinho aí também para todo o time que está aqui, para a plateia. E já dando uma visão para a gente, o que é que você entende de importante, de como trabalhar nas nossas organizações em relação a essa questão de Shadow AI, que vai crescer, porque, como eu falei no início, a voracidade do negócio é brutal e eles vão buscar soluções se a TI não entregar e se a segurança não se apropriar, como a Graça comentou, a gente vai ficar para trás e vai ter que correr atrás de muita coisa aí que já foi implementada pelas áreas de negócio, né? Sem dúvida. Bom dia, pessoal. Me apresentando aqui, sou Paulo Yukio. Eu estou à frente do tema de segurança da informação e privacidade na IP, né, além de outros, né, puxando um pouco a cadeira de compliance. Eu tenho pouco tempo aí, né? Eu acho que mais ou menos 20 anos aí de segurança da informação. Igual o Caio, né? Tá bonitão. Pelo menos os 15 de Security Leader eu sei que você tem. Provavelmente. Não posso te confirmar, mas sim. Mas vamos lá, Cássio, né? Chama você de Caio. Mas, enfim, eu acho que muito bem pontuado pelo Léo, trazendo a questão do CISO não ser mais o cara do não, e sim do talvez, ou me deixa pensar antes de falar o meu posicionamento, né? O lance, sei lá, de você ter o AI, o Shadow AI na companhia inteira, e é uma realidade. Quem aqui não tem um cara que está pensando em AI lá na cadeirinha dele? E muito bem pensado, vamos dizer assim, de passagem, que a gente quer velocidade, quer flexibilizar o trabalho, trazer um pouco mais de tempo para as coisas nobres que a gente acaba não fazendo porque a operação está pegando, né? E aí um pouco também o que o Cássio trouxe, a gente está bem próximo, como apoiador, inclusive, da utilização, porque é uma quebra de paradigma, né? Porque o cara de segurança da informação está preocupado em não ter riscos, né? Em estar cada vez mais tranquilo e ter um conforto. E a AI trouxe um desconforto, porque você teve que mudar um pouco o seu mindset do entendimento de riscos versus velocidade de negócio e a capacidade de você poder integrar mais coisas em menos tempo e com até menos dinheiro, alavancando o seu negócio, né? Quem que não quer fazer isso? E aí, nessa linha, trazer um pouco a experiência, né, da questão segurança para que você eduque mais os colaboradores, para que aquilo seja uma ferramenta de trabalho e não que seja uma ferramenta para adiantar o trabalho, que é diferente, né? Às vezes a pessoa, vou adiantar o trabalho para ter mais tempo para não fazer nada, né? É isso que todo mundo pensa. Hoje eu demoro 10 horas para fazer uma planilha de Excel, vou botar AI aqui, ele vai fazer em 30 minutos e o resto eu não vou fazer nada. Eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma também. Tem um lado ético que a gente traz também, que é a questão que vai muito no tema do que a gente está falando hoje, do envenenamento de dados. Vai muito do CISO entender também quais são os riscos que eu tenho em relação a isso para o negócio e anteceder passos, né? Porque aqui a gente está falando de governança, e governança a gente faz desde o início da carreira. Então, governar dados para que ele não traga malefícios para o negócio também é um ponto principal. E a gente vai conseguir, vamos dizer que mitigar, não zerar. E aí, conscientizando
o seu colaborador, e inclusive levando para ele um embarque para que ele também passe isso para a família, a gente vai contaminar com o positivismo até do lado de fora e vai evitar. Eu acho que é um pouco difícil falar, inclusive, né, no momento que a gente está, né, no Brasil, onde a gente quer tirar vantagem a troco de tudo, e aí vem muito essa questão do envenenamento, mas também trazer esse embarque de que um envenenamento pode trazer uma ruptura muito grande, uma pré-edição, uma análise errada. Então, colocar a segurança da informação em prol do negócio, para que a gente fique mais ao lado do que só no não, a gente vai trazer mais embarque de consulta e a gente vai poder anteceder, inclusive, os riscos. Eu acho que agora o mindset é, além de pensar com a cabeça do mal, né, que a gente pensa todo dia, o que o cara do mal vai fazer contra a gente, é também pensar com a cabeça do bem, do tipo, talvez o colaborador ele não esteja tendo o embarque ou letramento suficiente para usar. E com a velocidade que a gente tem de ferramentas e de informação, ele pode estar, inclusive, desassessorado para que ele faça o melhor. Então, por que eu não vou promover isso antes de começar? Eu acho que esse é um ponto principal. Para a gente começar a colocar aqui, na nossa cadeira de responsável pela segurança da informação, de não somente manter o ambiente operando, mas também como é que eu passo isso para frente? Perfeito. Muito bom, Paulo. Vamos ouvir agora, vamos finalizar a rodada ouvindo vamos rodar o Everson. área de saúde, que tá tranquilo, né? Super tranquilo. A área de saúde a gente não tem problema, não. Não tem problema, né? Que dizem meus amigos aí da plateia, né? Pois é, né? Essa questão da Shadow AI, né, Everson, ela traz um tempero ruim aí, que é eu não saber qual é o conjunto de dados usados para os treinamentos. Se a gente falar da área de saúde, que a gente tem bastante problema, eu também sou solidário a você com relação a essas questões, a gente percebe em diversas aplicabilidades da IA esse tipo de problema. A gente vê aí o uso de, por exemplo, IA em radiologia, em auxílio a laudar exames de imagem, onde a IA consegue pegar muita coisa ali e apoiar os profissionais da saúde. Mas você imagina o risco que a gente tem de um data poisoning numa base de modelo de treinamento, para um modelo de treinamento aí, o que isso pode acarretar se eu tiver um direcionamento equivocado para um profissional. Conta um pouquinho do teu desafio aí na HCOR e fala para a gente aí o que você pensa sobre essa questão de Shadow AI, como é que a gente pode endereçar isso nas nossas organizações. Bom, vamos lá. Os desafios são, vou dizer, no meu segmento, né? Os desafios são grandes, né? E são bem criteriosos. Por que eu digo isso aí? Quando você trata os dados numa base de pacientes, ou até mesmo você tem uma base lá onde você tem que fazer prescrição, você tem que fazer evolução, aprazamento de medicamento, isso se torna um caso muito crítico. Porque qualquer erro e qualquer dados errados que passa para um paciente, você pode prejudicar uma vida, ou você pode até levar uma vida a uma fatalidade aí, né, em casos absurdos que possa acontecer. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, dar um passo atrás aí, que nem meus amigos colocaram, hoje o que a gente tem feito no HCOR é entender qual que é o movimento e que a IA está trazendo hoje para poder assegurar que esses dados não sejam envenenados, né? Então, a primeira coisa que a gente colocou foi entender qual o comportamento de todos os usuários de IA dentro da companhia. Como que eles tratam as informações, como que eles mexem com as informações e como que trafega essas informações e ferramentas ali que possam facilitar e ajudar. Como o nosso amigo disse aqui, existe ainda um paradigma que a gente precisa quebrar, que a IA ela não vai resolver todos os problemas. Mas aí ela está aí para ajudar e facilitar. Hoje, para você ter ideia, eu fiz um acompanhamento dentro de um consultório de um médico. Aí o médico falou assim, eu falei para ele, qual que é o seu maior problema dentro do laboratório, do consultório, para fazer um atendimento de uma pessoa? Ele falou assim, o meu pior problema é o tempo. Porque antigamente, o pessoal entrava no consultório, ele fazia a prescrição dele no papel, já mandava para a ficha lá e colocava no prontuário, já arquivava e já mandava para o próximo. Quanto tempo ele tinha para poder fazer toda essa consulta? Aí veio o sistema pegou, e ele pegou e começou a fazer a prescrição, e tudo o sistema. Teve um paradigma para quebrar ali, para ele poder elevar toda essa informação para dentro do sistema. Aí já começou umas dificuldades. E aí, nessa questão da dificuldade, hoje a gente tem também a questão, fazendo esse acompanhamento, eu falei assim para ele,
olha, você está vendo o tanto que eu perco aqui? Eu tenho que parar de fazer a consulta do nosso amigo aqui e pedir para ele esperar um pouquinho que eu vou fazer toda a digitação aqui dentro do prontuário. E aí isso começou a tecnologia ali dificultar um pouco esse processo. A user experience já foi para... Já foi bom. Aí eu falei assim, pô, a IA tá aí, né? A gente podia fazer um laboratório aqui, seria bem interessante, um comando de voz. Pensou eu fazendo uma consulta aqui com o nosso amigo e eu falando, e aí já prescrevendo, já tudo no sistema, e o sistema já informatizando tudo. E quanto tempo esse paciente podia ficar no consultório? Aí eu vou falar assim, menos ainda do que ele fazia a prescrição. Mas olha para o outro lado, né? E a gente vê no envenenamento. Se a gente tem alguma dificuldade ali com essa tecnologia, imagina uma informação errada, ou uma fala errada, ou um tipo de ação ali que o médico toma para poder entrar aquelas informações dentro do sistema. E essa evolução da IA, ela traz a facilidade, mas ao mesmo tempo a gente tem a preocupação de como que a gente vai tratar essa base de dados dentro do sistema para não ter esse tipo de problema. Cássio, só para complementar, a gente já começa a receber algumas perguntas aqui da plateia, eu vou fazendo aí essa mediação com você. Vamos lá. E a Ana Paula Assunção mandou uma pergunta muito importante. Na visão dela, uma das questões prioritárias da IA é a ética. O Paulo puxou esse tema, né? Depois do Shadow AI, a gente falar da ética. Como equilibrar ética e interesses comerciais das empresas e qual é o papel de cyber nesse contexto. Então, só para a gente entender um pouquinho e aproveitar a presença deles, porque vocês falaram sobre se antecipar. Mas como se antecipar? Fiquei curiosa, Emerson, quando você falou, a gente foi para campo tentar entender como é que a organização estava usando IA, né? Foi uma metodologia, uma maneira que você encontrou de se antecipar. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? Deixa eu encarar a Shadow AI de frente. Eu vejo outros colegas dizerem, não, a gente elaborou, mesmo sem uma regulamentação, um código de ética aqui, falou, pessoal, está aqui, ó, vocês querem usar? Teve um caso, acho que foi em Recife, se eu não me engano, que criou um bot com esse código. Então, passou para a empresa inteira e falou, olha, vocês querem usar IA? Pergunta aqui, tinha até o nome, que eu não vou me lembrar agora, do bot, que era para auxiliar a área de negócios a poder ter alguns parâmetros de uso da IA. Então, assim, são casos que a gente está observando onde a segurança está buscando essa antecipação de alguma forma. Não tem uma cartilha, né? Mas cada um dentro da sua área. Então, só para complementar, eu trouxe a pergunta da Ana Paula, porque eu acho que a ética tem que estar presente nessa estratégia, né? Então, só para puxar, depois eu passo aqui para o Cássio. Emílio, o que você tem visto no mercado dessa necessidade da SI se antecipar? O quanto que é difícil a SI se posicionar com tanta coisa acontecendo freneticamente, né? O tema bem importante assim da gente comentar. Ontem eu estava conversando no evento aqui, né, a gente trocando informação, fazendo networking, estava um parceiro falando, eu estava conversando com uma pessoa do mercado e estava difícil de mostrar que tem que criptografar o dado. A gente viu anteriormente aqui o Leonardo falando de criptografia pós-quântica, enfim. E tudo que a gente está falando aqui de IA, de conformidade, envolve o dado. E eu confesso que eu ainda vejo, a gente tem um afastamento de fato, eu tenho que proteger o dado em si, eu tenho que cuidar do dado. E como o Yukio falou muito bem, eu vejo que tem que ser criada uma governança centralizada de IA, tem que ser um movimento nas empresas. Assim como a gente falou na época lá atrás, tem que criar uma política de segurança da informação. Esse tema de governança de IA tem que ser centralizado, tem que permear o board das empresas, porque a gente está falando de negócio, né? A gente foi bem citado, da gente tentar um exemplo prático aqui de facilitar ali o diagnóstico médico. Então, isso é negócio, não é tecnologia só. Então, eu acho que isso tem que ser maior, tem que ser uma questão de governança, tem que estar na pauta do board, porque quando a gente fala de inteligência artificial, de envenenamento de dados, a gente tem ali segmentos, por exemplo, regulamentados, como a saúde, segmento financeiro, que você tem que usar ferramentas de
explicabilidade da IA. O que seria isso, né? Você conseguir explicar por que a IA tomou aquela ação, a fonte de dados, se aquela ação não está sendo tendenciosa e eventualmente, aquele envenenamento causou algum tipo de discriminação. Você tem uma série de fatores relacionados ao envenenamento de dados que envolve, no final das contas, a gente proteger os dados, ter a governança dos dados e a gente está deixando para depois. Você vai pegar cada empresa, tem dados de mercado, é inevitável usar IA, né? Há um conceito de que se você tem usuários júniors com complexidade alta, a IA vai funcionar bem. Se você tem complexidade alta com funcionário júnior, vai funcionar bem. O do meio não vai. Então, as empresas já viram que ela pode acelerar muitas coisas e que isso tem ganho de 40%, 50%, 60%. Então, não vão deixar de usar. Sim. Só que se usar com base de dados de terceiro, sem ter passado pela governança de segurança da informação, ou base pública, que o atacante pode, lá na origem, já envenenar e ensinar o modelo de forma equivocada, porque a gente não tem ali um fluxo de governança, é bem crítico. Então, a apropriação, como a Graça falou, e como o Yukio comentou, a governança, ela é um tema ali que alguém tem que chamar para si e falar, é uma governança centralizada de IA, porque a gente tem que se apropriar, como a Graça falou, desse tema, que é um tema de negócio, não é um tema de tecnologia, simplesmente. Perfeito. Depois eu trago mais uma perguntinha aqui, mas passo para você conduzir aí o próximo tópico. Deixa eu colocar para o Tiago, então, aqui, puxando o gancho aqui do que o Abílio comentou, de se apropriar do tema IA. IA é um tema super sexy, né? Quando a gente leva para o board, leva para o C-Level, todo mundo quer saber, esse IA... é mais fácil de... Não é? Mas aí você boa, depois boa, vê Cássio, o CISO ali do lado que quer se apropriar do assunto, e aí, segurança, o cara vai querer falar alguma coisa que a gente não pode fazer, e aí é aquele paradigma que a gente tem de ser o cara do não, como o Paulo e o Léo falou anteriormente, não ser o cara do como, né? A gente tem que ser o cara do como. Você acha importante, Tiago, a gente se apropriar disso? Qual que é a forma mais prática e leve de se envolver e levar esse tema para cima, para a alta liderança, para que a gente pontue os riscos que são tão importantes a gente conhecer? A gente vê muita movimentação de novo, né? Sobre usar IA nas diferentes aplicações dentro dos nossos negócios, mas nem tanto assim quando a gente fala dos riscos. Muitas vezes nem se conhecem os riscos. O que você acha, Tiago? Verdade. Eu sou também membro aqui do Comitê de Risco. Então, quando começou a se falar de ChatGPT, inteligência artificial, e aí os conselheiros pediram, vem cá e fala um pouquinho sobre é confiável ou não é confiável. Eles queriam saber se podiam usar, né? E não só para a organização, mas eles mesmos queriam usar. E aí eu levei uma simulação para eles, falando como eles podem receber informações enganosas, né? Alucinações. Eu lembro que eu pedi para eles, vamos fazer, eu fiz uma simulação mostrando para eles, vamos fazer uma pergunta aqui para o ChatGPT. E perguntei a ele quais são os componentes que fazem parte de uma bateria. Ele começou a falar, faz plástico, chumbo, estanho, prata. E aí colocou todos os produtos que tem dentro, todos os insumos que fazem parte. E aí eu fiz uma pergunta final. Eu acho que você esqueceu do produto ouro, do insumo ouro. Ele disse, desculpa, realmente... faltou ouro, e ele repete tudo e coloca lá no final que também tem um composto ouro, mas não tem ouro. Se tivesse ouro, bateria ia valer ouro, né? Ia ser muito caro, então realmente não tem. Então, ou seja, é uma forma de explicar para eles que pode ter eventos problemáticos como esse. Outra coisa que eu trouxe também na época foi uma reportagem que apareceu sobre uma companhia aérea que teve um processo e ela ganhou a causa porque o processo era o seguinte, era um viajante que estava num corredor e um carrinho daquele que era moça bateu, né? O comissário bateu no joelho, machucou o joelho dele, que teve que fazer uma cirurgia. E aí fez um processo em cima da companhia aérea. E o advogado usou inteligência artificial para fazer jurisprudência, fazer o processo. E aí ficou todo bonitinho o processo, levou para o júri. E aí, quando levou no júri, o juiz percebeu que os processos não tinham validade, não eram reais. Ou seja, ele pegou Ctrl+C, Ctrl+V de um processo, jogou para o juiz e o juiz verificou que não existiam aquelas jurisprudências, não existiam casos passados que tiveram esse problema.
E aí terminou a companhia aérea ganhando porque o advogado utilizou de uma forma errada a inteligência artificial. Então, essas alucinações precisam ser cuidadas, né? Precisam ser vistas. O bom uso, o bom senso da utilização das ferramentas é importante. Colocar dados nossos estratégicos dentro das soluções que são grátis, gratuitas, a gente não vai ter nenhum viés de verificação, né? Então, isso é muito crítico e eu acho que a gente tem que deixar na cabeça de todo mundo o risco que pode ter, né? A gente não pode só a gente falar do risco, mas a gente também tem que levar isso aí. Então, claro, não é que ninguém reparar por conta dessas minhas falas lá no Comitê de Teoria de Risco, mas eu tenho certeza que todos estão usando, né, o ChatGPT. E outra mais recente, eu conversando com eles, eu disse, vocês já fizeram uma pergunta para o ChatGPT do quão ele conhece você? Pergunta assim, de tudo que eu já escrevi aqui, o que é que você já conhece de mim? E aí a gente vai se assustar. Imagina da organização. Imagina o que ele já sabe da organização, quais são as estratégias da organização, o que é que já tem de funcionalidades. Então, essas alucinações aí que a gente pode receber, alguém também pode chegar lá e dizer, eu quero falar mal daquela empresa, eu quero falar mal daquela organização e imputar informações que vão vir informações erradas. Se você colocar, por exemplo, qual é a empresa farmacêutica que está número 1 do mercado, o ChatGPT vai dizer uma coisa, mas será que ele diz isso para todo mundo? Ou não diz? Então, é preocupante o quão essas ferramentas mais públicas estão à mercê disso, né? Sim. E quão é perigoso a gente utilizar de forma errada a inteligência artificial. E levar, né? Eu acho interessante quando a gente vê como cada um, né, tá avançando nisso. Eu acho interessante pegar esses exemplos. Né? Então, o que tem na bateria? Vamos ver a realidade do médico aqui, o impacto que vai ter. Quer dizer, cada vez mais, desde ontem, eu tenho buscado aqui, nos painéis, entender um pouquinho, dentro da realidade de cada indústria, né, como é que vocês estão trabalhando o tema. Eu acho que isso é muito rico e é um exemplo, né, que você tem que buscar a maneira, né, dependendo da sua área de atuação, do seu negócio, né, da cultura da sua organização. Tem organizações que têm uma determinada cultura, tem outros, né, que são mais tradicionais, mais reticentes. Então, assim, uma tarefa nada fácil, difícil, né? Muito difícil. Eu aproveitaria para pegar um pouquinho do que o Thiago comentou e questionar aqui o Paulo e o Everson sobre o que vocês acham, então, sobre esses modelos públicos, tenants públicos de chatbots ou até de aplicações de IA que podem apoiar o negócio. Então, quer dizer que dataset privado é mais seguro que dataset público? E quando a gente fala de aprendizagem federada, onde eu coloco dados espalhados aí por diversas instituições, onde eu não necessariamente controlo a segurança daquele dado, daquele terceiro. Então, dentro da tua cadeia de suprimentos, muitas vezes você tem vários provedores de dados ali e você pode querer usar esses dados para poder treinar um modelo teu. Como é que vocês enxergam isso? Já estão lidando com isso atualmente nas empresas de vocês ou não? Vai ser uma tarefa árdua aí pela frente, Everson? Conta aí. Bem, eu aqui como mediadora do tempo, já subiu a plaquinha, né? Então, eu só pedi para a gente acelerar um pouquinho. Então, vamos lá. Sempre esse desafio para a gente é bem considerado, né? Então, como eu disse para vocês, a gente observa primeiro o perfil das pessoas que trabalham com a IA, e isso para mim é muito importante hoje, eu entender o do negócio, que nem nosso amigo disse ali, entender o negócio e também entender o perfil de como que as pessoas trabalham com a IA. Entendendo esse modelo e eu monitorando isso daí, eu consigo pelo menos fazer uma analogia para eu poder tratar essas ferramentas dentro da companhia. Eu queria fazer uma provocação aqui para vocês e queria descobrir aqui perguntar quem hoje tem uma política de segurança, de inteligência artificial dentro da companhia. Pode levantar o braço. Alguém se arrisca aí a dizer que tem? Temos um ali. É que essa luz aqui cega a gente. Exatamente. 3. E atrás também. Eu tenho feito essa pergunta em todos os security leaders regionais. Poucos têm levantado. E eu vou dizer que esse é o nosso desafio ainda, para a gente poder construir essa política, né? Como nós falamos aqui sobre a política de segurança da informação e a governança de SI e agora a governança de IA, então isso hoje traz para que a gente possa conhecer todas essas ferramentas que a gente possa trabalhar dentro da nossa companhia. Isso é fundamental hoje, se você não fez, faça e comece a monitorar isso daí.
eu comecei a monitorar e vi cada coisa assim que eu falei, cara, não é possível que hoje a gente trabalhe desse jeito ou as pessoas trabalham dessa maneira. E aí você vê perfis diferentes e estratégias diferentes como uma pessoa usa, às vezes, a benefício próprio dentro da companhia e trazendo prejuízo para dentro da companhia. Então, isso é muito ruim a gente descobrir isso aí depois, né? Mas se a gente não coloca essa governança para dentro dessa companhia e tratar esses dados, e aí há nessas ferramentas hoje que possibilita que a gente tenha uma facilidade dentro do nosso trabalho, isso acaba prejudicando e arruinando toda a nossa imagem. Se a gente vaza algum tipo de informação ou determinado documento para a IA, e a IA pega isso aí, depois você coloca lá, faça uma pergunta para que a IA possa te responder, e vem o seu conteúdo lá aparecendo, você fala, poxa, de onde passou isso daí? Não, mas teve uma outra situação. Um outro ponto para mim passar para o nosso amigo aqui é, como a gente disse, não negamos nada, mas como fazemos? Quando o board me chamou, eu tenho um comitê de segurança da informação e privacidade de dados, todo mês com a diretoria, eles me perguntaram, falaram assim, e aí, como que a gente vai tratar essas informações de IA dentro da companhia? Vamos bloquear tudo? Eu falei, não, é impossível a gente bloquear tudo. Não tem como a gente bloquear. Né? Ele falou assim, então como a gente vai monitorar? Eu falei assim, tem ferramentas que monitoram, mas hoje essas ferramentas que monitoram, você também não consegue pegar a abrangência de todo. E aí eu falei assim, então tá, vamos construir primeiro uma política, depois dessa política a gente vai monitorando. E caso a gente precise bloquear alguma ferramenta, a gente vai bloqueando. Mas é impossível a gente pegar hoje e trazer a IA como um benefício para a companhia e também a gente fazer esse bloqueio. Mas só que eu tenho aquele cuidado da IA destrutiva. Se a gente não tomar cuidado com a IA destrutiva, a gente pode ter outro problema para poder enfrentar essa nossa jornada aí na nossa área. Perfeito. Rapidamente, Paulo, já estou considerando já aqui as considerações finais. Já temos a do Emerson, Paulo, porque não vai voltar. Eu ficaria mais umas 2 horas batendo papo sobre isso. Não vai dar para fazer a volta aqui. Vamos lá, rapidinho, então. Sobre essa questão do uso de base privada e base pública, né? Eu acho que é o eterno andar do tá fundo tá raso. E aí a gente vai ter que fazer o seguinte, antecipar o uso para que a gente não tenha problemas. E aí, até corroborando um pouco o que o Everson trouxe, a governança não é só na questão da IA, né? Uma governança, inclusive, que a gente vai ter que aplicar em segurança da informação, que além de todos os riscos que a gente tem mais o risco da questão da IA. E aí a política é super importante, que te dá um embasamento para que você fale, temos uma política. Né? Como prática, lá na companhia, a gente também tem uma cartilha, que é como se fosse um caminho suaves, né? Do negócio. Boa. Você só pode fazer desde que esteja assim assado. Além dessa cartilha, a gente tem também um comitê que valida essa entrada de inteligência. Boa. Que aí você consegue antecipar. Vou usar a base pública? Não vou usar a privada. Ah, mas a pública é mais inteligente. Falei, mas vamos trazer a nossa para mais inteligência. Então, esse é um caminhar que a gente vai ter, desafiador, porque você vai, ao mesmo tempo, passar o tom de não, mas a gente também vai estar regulando o negócio. Eu acho que do não para o como é fundamental, né? Porque se você não dá o caminho, né? A gente que é pai e mãe sabe bem disso, né? Educar não é dizer não, é dizer como. Qual é a melhor forma de fazer, né? Esse é o nosso papel. Então, educar passa muito por isso, né? Hoje não funciona só o não. O não é suficiente, não pode. Mas por que não pode? Mas o bom é que a gente é pai de 1 ou 2 filhos, né? Quando você é pai de 7 mil filhos... por isso que eu não sou ciso. Né? Você acha? Eu vou deixar o Cássio por último. Considerações finais, assim, rapidinha. O que você acha, assim, que é fundamental ficar aí nos corações e mentes de todos que estão acompanhando, inclusive pela internet. Muitas perguntas, me desculpe, mas está riquíssimo aqui o nosso debate. Eu não consegui trazer todos, mas acredito que a maioria foi respondida. Primeiro, mais uma vez agradecer, foi bem rico, a gente ficaria aqui falando muito mais tempo, mas a mensagem principal que a gente tem é que o dado é muito importante. Então, a gente tem que monitorar os dados, a gente tem que garantir que está construindo um modelo de inteligência artificial com dados bons, que a gente tem para finalizar, para não alongar, isso só vai acontecer se tiver uma estratégia de governança centralizada de IA, que isso seja um tema executivo, e porque a IA envolve dano à imagem, envolve reputação, envolve, por exemplo, um diagnóstico incorreto no segmento. Então, governança de IA e monitoramento amplo dos dados, a gente acha que consegue minimizar os riscos. Perfeito.
Bom, para Cássio, terminar com rapidamente, você. só corroborando o que Tinham todo mundo muitos comentando. mais assuntos e temas, Muito mais né, assuntos, a gente Cássio? ficaria aqui falando A boa 2 notícia horas. é que também tem muitos outros security leaders. Mas aqui não se esgota também, porque a gente vai ficar circulando não, aqui, temos batendo papo aí com o vários pessoal. encontros, né, paralelos. E grandes insights aqui que não necessariamente a gente sabe que dataset privado ou público é mais seguro, a gente não tem que negar o uso, porque todos conhecem os benefícios que a IA traz para o negócio e não tem como dizer não, trazendo de novo a ser o cara do como e não a falar não. Então, aqui eu queria só agradecer a participação de todos aqui e dizer que eu estou honrado em participar disso aqui. A estreia da dupla foi sensacional. Grandes aprendizados. Muito bom, pessoal. Parabéns a todos. Muito bom. Agradeço Valeu, muito, Cássio, desde o início a nossa interação aí para trazer esse tema. Muito bom. Agradeço a todos os participantes, começando pelo Tiago aí, que está remoto. Logo, logo eu estou em Recife. É um pouquinho mais, eu deixo para o período de verão, depois de agosto. Nordeste eu faço no segundo semestre. Aqui já tá quente, pode vir. O Nordeste eu faço no segundo semestre. Um abraço para todos vocês aí, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada também a todos que participaram aqui. Abílio, nosso parceiro aí, sempre nos apoiando. Thales, muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês. Plateia presencial, obrigada. Plateia remota, continuem conosco, tem muito mais conteúdo e muitas coisas interessantes acontecendo aqui no Security Leaders. Por hora, parabéns a todos e palmas aqui para os nossos participantes.